A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Oi, gente querida, que a graça do Senhor Jesus esteja com cada um de vocês, sempre com muita alegria, com muita satisfação. Compartilhamos mais uma edição deste programa Momento de Santidade e eu espero que você esteja bem, que a sua casa esteja com saúde, que a graça e a presença do Senhor seja bem real no seu convívio. Eu tenho trabalhado aqui nos últimos programas sobre algumas coisas que Deus trouxe ao meu coração e eu tenho compartilhado com a igreja. E para mim tem sido uma satisfação muito grande poder abrir o meu coração com a igreja e tentar motivar a igreja a caminhar numa direção diferente. Na Igreja do Nazareno em Lages nós mudamos a denominação, vamos dizer assim, do templo onde nós congregamos, chama-se Casa do Pai, justamente para atrair o povo, para ter essa proposta de acolhimento, de boas-vindas. Então essa é a nossa proposta. E eu tenho compartilhado alguns pontos, e hoje eu gostaria de falar do nono aspecto que, vamos assim, nos caracterizaria daqui para frente. Casa do Pai, um lugar onde a cultura do reino de Deus é a base para a transformação da sociedade. Casa do Pai, um lugar onde a cultura do reino é a base para a transformação da sociedade, onde a cultura do reino de Deus é a base para a transformação da sociedade. Tudo que nós almejamos é a transformação do lugar onde nós estamos, é a transformação das pessoas. E essa transformação, ela não pode ser alcançada por meio de uma ideologia, muito menos por meio de uma ideologia partidária, mas a nossa cultura é a cultura do reino de Deus. Talvez antes de prosseguir com a minha explanação, eu devesse caracterizar o que é cultura. Cultura, preste atenção, é a soma de todos os valores, de todas as crenças, de toda maneira de agir, de toda maneira de ver e de fazer de uma determinada organização. Os valores, os conceitos, as crenças, o modus operandi da organização ou da denominação. Na verdade, a cultura é aquilo que nós somos. É naquilo que nós fomos formados, naquilo que é o nosso modus operandi, a nossa forma de agir na sociedade. Então a cultura não é algo que ela surge do nada, a cultura ela é criada, a cultura ela é formada, a cultura não surge simplesmente. Para criar uma cultura é necessário ensinar e repetir muitas vezes. A cultura, para ser criada, ela precisa ser algo intencional, ou seja, eu quero levar esse segmento a agir e a pensar e a se comportar dessa determinada maneira. Então ela é intencional, não é? A cultura, ela nasce por meio daquilo que nós cremos, daquilo que nós acreditamos. Então quanto mais nós repetirmos, quanto mais nós batermos, quanto mais nós ensinarmos, tanto mais essa cultura vai gravar na mente, no coração das pessoas e vai caracterizar a sua forma de atuação. Nós precisamos estar certos de que a cultura que nós estamos criando, como eu disse, não é uma cultura ideológica, uma cultura partidária, mas é a cultura do reino de Deus. Se for acontecer e vai acontecer alguma transformação na sociedade, vai ser a partir daquilo que a igreja vai inserir, daquilo que a igreja vai criar, do que a igreja vai ensinar à população. Assim, a sociedade ela é transformada pela cultura do reino, os valores do reino. Eu vou te dar um exemplo para você compreender. Por exemplo, a Igreja do Nazareno de Lages, ou a Casa do Pai, ela não tem a cultura de um trabalho social. A culpa é minha. Por quê? Porque eu não criei a igreja dessa maneira. Eu criei a igreja centrada na palavra, uma igreja com conhecimento teológico profundo, a minha característica de ensino. Eu criei a igreja como uma igreja pensante. Eu criei a igreja como uma igreja inteligente, uma igreja que tem conceitos, que sabe articular conceitos. E eu não trabalhei a igreja nesse lado social. Então a cultura da igreja é uma cultura que não tem o trabalho social.
Outra coisa, nós não temos trabalhos com idosos, não temos. Por quê? Porque eu nunca ensinei a igreja e nunca conduzi a igreja a atuar dessa maneira. Então a cultura você cria, né? Você leva a igreja a agir de uma determinada maneira. No capítulo 17 do livro de Atos, há uma colocação contundente no capítulo 17, verso 16, que diz assim, ó: estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui. Veja bem, o apóstolo Paulo está na sua segunda viagem missionária a partir do ano 49, entre 49 e 52 depois de Cristo, não é? Duas equipes missionárias, Barnabé e João Marcos para um lado, Paulo e Silas para outro, passaram pela cidade de Filipos, tentaram caminhar para um determinado lugar. O Espírito Santo falou, não, aqui não. Aí tentaram ir para outro lugar, o Espírito de Jesus veio e disse, não, aqui vocês não. Aí Paulo faz o quê? Eu sempre prego que quando você não souber o que fazer, vai dormir. Uma boa noite de descanso, de sono, resolve o problema. Paulo deita, dorme, tem uma visão, e ele vê um varão macedônio acenando, como que pedindo socorro, talvez identificado pelas suas vestiduras, e Paulo conclui que deveriam ir para a região da Macedônia. E chegam então na cidade de Filipos, a maior cidade então, e passam pela cidade de Tessalônica. Quando chegam na cidade de Tessalônica, o povo fala assim, meu Deus, estes que têm transtornado o mundo, anastatol, ou seja, têm virado o mundo de cabeça para baixo. É uma transformação, é um transtorno, ou seja, a presença da igreja ela transforma. O povo fala, meu Deus, e agora? Está virado de cabeça para baixo. Entende o que é cultura? A cultura do reino de Deus chegou operando mudanças, gerando transtornos, não é? Transtornos aqui no bom sentido, transformações, entende? Então, qual é a cultura que eu gostaria, vamos dizer assim, de veicular e que as pessoas que assistem a esta programação pudessem entender, captar? E qual é a cultura que eu tento criar na casa do Pai, a Igreja do Nazareno em Lages? Primeira coisa, é a cultura de colocar Jesus no centro de todas as coisas. Você, pastor, mas Jesus não é o centro? Jesus é o centro. Mas será que isso é intencional? Será que nós realmente queremos que em todas as coisas, seja no abraço, seja no beijo, seja na palavra, seja na inologia da igreja, que Jesus seja o centro de tudo, na forma como nós convivemos, na forma como nós nos relacionamos? O Senhor Jesus é visto nas nossas atitudes, de fato, isso é proposital? Eu quero que seja assim, e eu estou ensinando a igreja a colocar Jesus no centro de todas as coisas. Quando eu era um garoto, menino de 12 para 13 anos, minha mãe me deu um livro. Eu sempre fui de muita leitura, minha mãe também, e esse livro, na verdade foram 2 livros, né? Mas um dos livros era Em Seus Passos, que faria Jesus? O que Jesus faria no seu lugar, diante de uma escolha, diante de uma decisão? O que Jesus faria? Então o que Jesus faria é motivação para a nossa existência, para nós fazermos ou para deixarmos de fazer. Jesus faria o que eu vou fazer agora? Jesus diria o que eu vou dizer agora? Você está entendendo o que eu estou falando? Então é colocar Jesus no centro de todas as coisas, no centro da mensagem. Hoje, tudo é poder aqui, é poder ali, é milagre, é isso, é aquilo. E às vezes eu fico imaginando Jesus entrar em algumas igrejas, em alguns shows por aí. De repente Jesus iria atrapalhar muita coisa. Jesus é meio que um acessório, ele precisa ser o centro da adoração, o centro da inologia, como eu disse, das músicas que são cantadas, o centro da pregação, o centro da vivência, o centro da convivência. Colocar Jesus no centro. Segunda coisa, a cultura de ser uma igreja para pessoas imperfeitas. Meu Deus do céu, a gente cria a igreja para gente santa, para gente reta. E é bem o contrário, a gente recebe todo tipo de pessoas. Por quê? Nós não somos perfeitos. Nós não temos nenhuma perfeição, mas estamos caminhando rumo à perfeição. Nós amamos pessoas imperfeitas. Nós não nos assustamos com a história da pessoa. Tem gente que, quando a pessoa chega para a igreja, ela dá um testemunho do que ela foi, do que ela viveu, bota a mão na cabeça e fala, meu! E nós não nos assustamos com a história, porque
Cada um tem a sua história de desgraça, a sua história de problemas, a sua história de dor, a sua história de doença, a sua história de problemas na família. Cada um tem a sua história. Algumas histórias mais assustadoras, mas nós não nos assustamos com isso. Por quê? Porque a igreja está aí para receber esse tipo de gente. Nós cremos que se houver alguma transformação, e vai acontecer, presta atenção, nós cremos que se houver alguma transformação, e vai haver transformação, que essa transformação ela vai acontecer pelo poder do Espírito Santo e não pelo poder das regras. Esses dias alguém disse, se eu for para a sua igreja, o que eu preciso largar? O que é proibido? Eu disse, nada é proibido. Nós não colocamos as regras antes da transformação. A pessoa vem e ela é transformada de dentro para fora. A mudança que prevalece e que permanece é a mudança que o Espírito Santo opera no coração da pessoa. Então isso sim vai ter visibilidade, mas não é pela imposição das regras, tipo de roupa, tipo de cabelo, tipo de conduta. Dá tempo para a pessoa mudar. Não imponha regras, não imponha legalismo. Nós não podemos mais viver igreja dessa maneira. A igreja precisa acentuar a graça do Senhor. E isso é um dos pontos que me faz avançar e falar sobre a cultura da graça de Deus em todas as coisas e para com todos. Nós precisamos de mais graça, nós precisamos agir pela graça, nós precisamos de menos condenações, de menos legalismos e de mais respiração da graça de Deus. Não estou falando aqui desta hipergraça, dessa mega graça, essa graça que deixa a pessoa no pecado. Não estamos falando desse radicalismo também, de muitos fenômenos e de muitas igrejas que têm surgido no nosso tempo. Nós estamos falando aqui de uma graça que tem poder transformador. A graça de Deus é que transforma. Eu quero criar essa cultura, quero criar a cultura da generosidade. Gente, como é difícil falar desse assunto. Talvez um dos mais difíceis assuntos hoje, porque os pastores são rotulados, as igrejas são rotuladas como dinheiristas, e nós não estamos falando aqui, vamos dizer assim, de arrancar dinheiro das pessoas, muito pelo contrário. Dias atrás nós chegamos em algumas casas para abençoar algumas casas, e as pessoas perguntaram, o que vocês querem de nós? Eu falei, não, nós não queremos nada de vocês, nós estamos aqui para dar, nós queremos dar. Nós demos roupa, nós demos comida, nós demos várias coisas, ajudamos as pessoas a pagarem a sua conta de luz, ajudamos pessoas a pagarem a sua conta de água, e as pessoas disseram assim, não, mas isso não é função da igreja. É função da igreja. Como é que eu vou dormir em paz se eu sei que alguém que caminha comigo está debaixo do mesmo teto que eu, não conseguiu pagar a sua conta de água, a sua conta de luz? É função da igreja. A função da igreja tem que ser uma função generosa. Há uma palavra de Jesus em Atos capítulo 20, fora dos evangelhos. Atos capítulo 20, verso 35, que diz, mais bem-aventurado é dar do que receber. Então, se a igreja arrecada, se a igreja recebe mediante dízimos e ofertas, que é uma coisa bíblica, não estamos falando aqui de campanha disso, campanha daquilo, quanto você me dá aquilo, não. Isso aí é tudo antibíblico. Nós estamos falando de crente, de cristão que congrega, que é abençoado, que sabe que 10% do que ganha não lhe pertence, mas pertence ao reino. Então esse mesmo texto de Atos 20, 35 fala que nós precisamos acudir ao necessitado. Então o nosso dinheiro ele tem uma função social, tem sim, precisa ter essa função social, e se não tiver, a igreja é uma igreja capenga. A igreja não está aí para arrancar dinheiro do povo, não senhores. Igreja que arranca dinheiro do povo não é a igreja bíblica. A igreja recebe os dízimos, recebe as ofertas, alçadas muitas vezes, para abençoar pessoas. Em Tiago capítulo 1, no verso 27, diz que a religião pura e sem mácula, olha só, a religião pura e sem mácula é visitar os órfãos, as viúvas, não é? E a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Eu creio que é uma coisa que todos nós fazemos. Ninguém sai de manhã dizendo eu vou pecar que nem um desgraçado hoje. Não, ninguém faz isso. A pessoa quer viver da forma mais correta possível. Agora, a gente precisa manter uma vida em santidade, sim. Agora,
Tem o outro lado, visitar os órfãos, visitar as viúvas. Na época elas não tinham como se sustentar. Uma pessoa, uma mulher que perdesse o seu marido, ela estava em apuros. Por quê? Porque não tinha uma previdência, não tinha nada que pudesse ampará-la. Então quem é que sustentava? Era a igreja. Lembra da problemática de Atos 6? As viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária, as viúvas de fala grega. Houve um problema lá, a igreja cresceu tanto, algumas pessoas foram esquecidas. Isso é possível que aconteça, mas era função da igreja atender aquelas pessoas que não conseguiam sobreviver ou subsistir. Gente, quantas vezes eu faço isso na igreja? Eu passo lá no grupo da igreja e falo, olha, irmãos, eu preciso levantar tanto, alguém tem alguma oferta, alguém tem um donativo? E de repente as coisas começam a chegar, lá vou eu, pego minha caminhonete e vou lá levar as coisas, abençoar aquela família. As pessoas dizem, mas como? Não, é a função da igreja, é a nossa função. A igreja precisa ser generosa. E isso é criado, essa cultura ela precisa ser criada. E eu tenho me batido em cima disso, tentando mostrar para as pessoas, olha, o seu dinheiro, ele tem um cunho social. Ele tem um fim social, é ajudar pessoas em situações limítrofes, em situações de necessidade. Eu não estou dizendo que você tem que sair dando todo o seu dinheiro, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que o seu dinheiro também tem uma função social. E quando você está na igreja, isso tem que ser ainda mais acentuado dentro do seu coração. A cultura de criar e de fazer todas as coisas com excelência. Isso é outra coisa que eu tenho batido. Muitas vezes eu tenho falado aqui nessa programação. Não fazer as coisas de qualquer jeito. Não fazer as coisas relaxadamente, porque há uma maldição sobre quem faz as coisas mal feitas. Nós só temos duas alternativas. Ou nós fazemos o melhor, ou em segundo lugar nós fazemos o melhor. Só temos essas duas chances. Ou você faz o melhor, ou você faz o melhor. Porque resto, Deus não quer. Se você quiser entender isso um pouquinho com mais profundidade, eu dou um tema para você. Leia o primeiro capítulo do livro de Malaquias. Você vai ver o que Deus fala ali sobre essa questão de você empurrar o resto, de você fazer as coisas de qualquer jeito. Não. No reino de Deus, nós fazemos as coisas da melhor forma que nós conseguimos. Fazemos com excelência. Criar a cultura de fazer o que ninguém está fazendo para alcançar o que ninguém está alcançando. Uau! Essa doeu. Criar a cultura de fazer o que ninguém está fazendo para alcançar o que ninguém está alcançando. Sabe o que acontece hoje? A igreja fulana de tal, ela começa lá um trabalho dessa maneira. Essa igreja aqui olha e fala assim, nós precisamos fazer aquilo porque senão eles vão crescer e a gente não vai crescer. Aí a outra igreja lá começa a fazer uma coisa e esse daqui fala assim, nós temos que fazer aquilo lá porque senão a gente vai ficar para trás. Você não tem que copiar modelos. Você tem que ver uma lacuna, você tem que ver um problema. Eu estou falando na minha igreja, eu estou a 1 quadra da UPA. Não tem uma igreja fazendo qualquer tipo de trabalho de atendimento daquelas pessoas que estão ali, às vezes um dia inteiro e até mais, sem um lugar para sentar, sem um lugar para tomar um café. E eu vou fazer, eu vou dar café de graça, eu vou dar pão de graça, eu vou dar lanche de graça, vai ter até uma cuca alemã para comer para quem estiver ali naquela fila. Eu quero fazer isso. É o papel da igreja fazer o que ninguém está fazendo para alcançar o que ninguém está alcançando. Se aquela igreja lá estiver fazendo um trabalho que está dando certo, palmas, glória a Deus, aleluia, vai para frente, que Deus abençoe, que Deus faça multiplicar. Essa é a minha visão. E eu não estou competindo com a igreja A, com a igreja B, com a igreja C. Nós somos uma igreja, a igreja de Cristo na terra, com diferenças na sua denominação, nas suas ênfases, mas servindo ao mesmo Rei e Senhor. Eu acho que essa tem que ser a nossa visão e a nossa mentalidade, não ficar brigando com X, com Y, com ninguém, na verdade com ninguém. Aqui, na verdade, nós deveríamos pedir perdão para os nossos irmãos católicos. Sim, senhores, vocês vão ficar chocados com o que eu falo, mas é verdade. Muitas vezes nós dizemos, eles são assim, mas muitas vezes estão fazendo coisas que nós não temos coragem de fazer. Nós precisamos parar com essa briga besta, idiota, muitas vezes, de denominação aqui, de denominação ali, e precisamos aprender a somar a nível de reino de Deus. Parar com essas picuinhas, com esses detalhes que nos dividem. Isso não pode acontecer no tempo em que nós estamos vivendo. Gente, século 21.
e a gente ficar brigando com aquele e com aquela. Vamos parar com isso. Eu faço esse apelo. Pelo amor de Deus, entenda. Na cidade onde você está plantado, some. Se ofereça para ajudar. Quantas vezes a igreja, a Casa do Pai, foi ajudar outras denominações? Nós fizemos trabalhos conjuntos. Teve uma vez que um pastor disse, mas e se alguém se converter? Para que igreja vai? Vai para a igreja que a pessoa quiser ir. Vai para a igreja onde ela se sentir bem. Eu falo que igreja é gosto. Igreja é gosto, a pessoa tem que se sentir bem e à vontade no lugar onde ela está plantada. Você entende o que eu estou falando? A cultura de fazer o que ninguém está fazendo para alcançar o que ninguém está alcançando. Gente, nós temos que criar a cultura de celebrar pelo que nós temos e conquistamos e de não reclamar do que ainda nos falta. Ai, meu Deus do céu, como isso é difícil de falar. Eu até nem sei como dizer essas coisas, mas as pessoas, oh meu Deus, e falta isso, e falta aquilo. E o que você tem? Esses dias alguém estava reclamando do carro que tinha. Conversando com outra pessoa, porque eu não aguento mais esse meu trabalho, esse meu emprego, porque não sei o quê. Eu cruzei os braços. Falei, cara, tu já parou para pensar que o teu trabalho é o sonho da maioria dos brasileiros? Falei para o outro, você já parou para pensar que o carro que você tem é o sonho de muita gente? Gente que, eu sei que tem gente na igreja que vem a pé, gente que vem de ônibus, tem gente que vem de bicicleta, tá lá. Vai falar para uma pessoa dessa, vai reclamar de um carro para uma pessoa que não tem. Então nós temos que criar essa cultura de celebrar por aquilo que nós temos, por aquilo que nós já conquistamos, por aquilo que nós já alcançamos. A gente olha para a igreja e fala, meu Deus, falta isso, falta aquilo. Mas e o que nós já temos? O que Deus já nos deu não é motivo suficiente para fazer festa, para celebrar? Claro que é. Então eu queria que você pensasse. Você pensasse nessas coisas. Por último, eu quero dizer para você que eu estou criando a cultura de não participar do time da fofoca. Se tem uma coisa que mata, é a tal da fofoca. Eu tenho um versículo que me acompanha. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Eu tentei dar uma parafraseada. Aquilo que os meus olhos não viram e os meus ouvidos não ouviram, não pode ser tema da minha conversa com os outros. O que eu não vi, o que eu não ouvi, o que eu não enxerguei, não pode ser tema da minha conversa com os outros. Outra frase para deixar para você. Não converse com gente de mente pequena e com língua grande. Isto é terrível. O que é discrição? Ser discreto é, eu vi, sei que é verdade, estive lá, mas não convém comentar porque isso não acrescenta nada. Essa frase não é minha, essa frase é do pastor Costa Neto. Ser discreto é, eu vi, sei que é verdade, estive lá, mas não convém comentar porque isso não acrescenta nada. Nós fechamos a porta para a fofoca e o reino de Deus cresce, o reino de Deus aumenta. O irmão é abençoado, a igreja é abençoada, a cidade é abençoada e essa é uma cultura que eu estou lutando para criar. Chega de comentário da vida alheia. Pensa nisso, querido, com todo carinho e nunca esqueça de orar pela Casa do Pai, Igreja do Nazareno e Lages. Nunca esqueça de orar por mim, Pastor Marcos. Nunca esqueça de orar pela minha casa, pela minha família. Eu preciso das suas orações. Muito obrigado por você orar por mim. Falando em orar, encerramos orando ao Senhor. Paizinho querido, muito obrigado por esse tempo nesta emissora, esse tempo veiculando este programa Momento de Santidade. Obrigado, Deus, pela oportunidade de repartir alguns princípios e valores que o Senhor mesmo tem colocado em meu coração e eu quero ver na cultura da igreja, na Casa do Pai, em Lages e, se o Senhor permitir, na cultura de cada pessoa que me assiste, que recebe esta programação. Eu oro para que haja um mover gracioso do Teu Espírito Santo em cada igreja, haja um mover gracioso do Teu Espírito na vida e na família de cada pessoa. Para a glória do Teu nome, nós oramos assim e nós agradecemos. Amém. Valeu, gente querida.
Deus abençoe, fiquem todos na paz. Rei do meu coração, seja o monte que percorro, a fonte que eu bebo, és minha canção. Rei do meu coração, seja o meu esconderijo, refúgio que preciso, és